Vamos falar um pouquinho então sobre mentores espirituais, que eu acho que é um assunto que desperta sempre a nossa curiosidade, porque afinal de contas, todos nós sentimos a necessidade na nossa vida de nos sentirmos queridos, de nos sentirmos protegidos, de nos sentirmos acompanhados. E o Espiritismo, ele tem para isso uma palavra de consolo, de orientação, de esclarecimento muito grande. Mas eu gostaria de começar não pelo Espiritismo, mas pela tradição judaico-cristã a respeito de figuras que são inspiradas para os escritores da antiguidade, os chamados anjos. Anjo vem do grego angelo, ou do latim angelus, e do hebraico malak, que significa mensageiro. O anjo é mensageiro de quem? É mensageiro de Deus para os homens. E a história bíblica, ela é repleta da manifestação dos anjos na vida das pessoas. Presume-se que a Bíblia foi escrita no período de 1000 anos e que mais 40 escribas participaram do processo de criação da Bíblia. Antes mesmo dela ser escrita, nós temos uma tradição oral que precede essa escrita. Então é muito rica. São pessoas de gerações diferentes, de países diferentes, de idiomas diferentes, contribuindo para o que nós vamos conhecer como a cultura judaico-cristã. E todo o Ocidente, a forma como nós falamos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como a sociedade se realiza, é com essa base judaica cristã. Então, a gente entendendo um pouco essa base, nós entendemos também um pouco a questão de nós mesmos, da nossa visão de mundo. Quando nós pegamos no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver que o casal, que é chamado de casal original, Adão e Eva, eles têm acesso a todas as benesses do Éden, do paraíso. Eles só não poderiam comer o fruto de 2 árvores, da árvore do conhecimento e da árvore da imortalidade. Todo mundo conhece a história, a serpente tenta Eva, a Eva come o fruto da árvore do conhecimento, ela oferece para Adão, que também come daquele fruto, e a partir daquele momento eles perdem a ingenuidade, eles perdem a simplicidade. A partir daquele momento o conhecimento dá para eles a malícia. O medo da divindade e da sua corte celestial, ou seja, uma corte formada por anjos, é que o homem e a mulher provassem não só da árvore do conhecimento, mas da árvore da imortalidade. E dessa forma, com conhecimento e imortalidade, também essas pessoas mortais virassem deuses. Eles são expulsos do paraíso, e na porta do paraíso, para que o ser humano não retorne ao Éden e não prove da árvore da imortalidade, é colocado um dos anjos da mais alta hierarquia, que são os querubins, com uma espada de fogo, proibindo a entrada do ser humano no paraíso. Por isso que na nossa cultura, nós sempre carregamos a imagem de um paraíso perdido, de uma época dourada, onde havia fartura, as pessoas viviam em paz, onde tudo corria às mil maravilhas, nós tínhamos um contato direto com a divindade, e que nós perdemos isso. A partir dessa perda, o mundo tem uma geração de sofrimento que se sucede a outra geração de sofrimento. E aí cria-se uma visão de fim dos tempos, uma visão apocalíptica, para que todo esse mundo que é perturbado desapareça através de grandes cataclismas provocados por anjos, e depois desses cataclismas nós possamos voltar à época dourada, à época perfeita. Isso tem na cultura judaica, tem na cultura cristã e tem nas culturas dos mais diversos povos
das diferentes períodos da história e das diferentes latitudes do globo. Mas a história continua. Abraão, que é considerado o pai dos povos monoteístas, dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Ele já é um senhor idoso, ele tem uma esposa idosa e os dois não têm filhos. É um anjo que anuncia a Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação. E ele fica chocado com essa informação. Posteriormente, quando ele está na sua tenda, Abraão é um pastor, é um homem nômade, que vai de terra em terra levando o seu rebanho. Apesar de ser um homem muito rico, ele não tem terra, ele é um estrangeiro na terra dos outros. Aparece a figura divina, Deus, e mais 2 anjos, que se destinam à cidade de Sodoma e Gomorra. E na linguagem bíblica, que é uma linguagem mitológica, mas uma linguagem também de forte apelo dramático, de forte apelo poético, o pecado dessas cidades, o desequilíbrio dessas cidades, as reclamações das injustiças ali cometidas, dos excessos ali cometidos, eles subiam até o trono de Deus. E Deus desceu pessoalmente com seus 2 anjos para ver o que acontecia naquelas cidades. E quando os anjos visitam o sobrinho de Abraão, que é Ló, que mora na cidade de Sodoma, as pessoas, os homens daquela cidade, vão à casa de Ló para violentar sexualmente aqueles 2 homens que eles não sabiam que eram anjos. Os anjos tornam toda a população cega e eles falam para Ló: pega a tua família e sai dessa cidade, porque ela será arrasada. E aí nós temos a história da chuva de fogo provocada por esses 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló, como ela olha para trás, olha para essas cidades, tem saudade do tempo que convivia com a injustiça, com o pecado, na metáfora bíblica, ela vira uma estátua de sal. Avancemos no tempo. Temos um príncipe egípcio que era de origem hebraica. Esse príncipe egípcio, ele mata um capataz egípcio que maltrata os escravos hebreus. E a vida dele, a partir daí, corre risco. Ele tem que fugir para terras estrangeiras. Nessa terra estrangeira, de príncipe, ele vira pastor. E vê um mato, uma sarça, pegando fogo, mas o mato não se consumia com fogo, permanecia inteiro. E aquilo chama a atenção dele, é o fenômeno que ele vai ver na Bíblia, chamado de sarça ardente. E ali um anjo diz para ele que ele é o anjo de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que Deus tinha olhado para o seu povo que era escravo no Egito e que deveria ser libertado por aquele homem de nome Moisés. Um anjo também passa com as suas asas por todo o Egito, e todos os primogênitos dos egípcios são mortos na noite da Páscoa, menos os hebreus, porque eles tinham feito o cordeiro pascal, a ceia com o cordeiro pascal, e o sangue desse cordeiro é pintado nos umbrais da porta. E o anjo, quando viu o sangue pintado na porta, no umbral da porta, ele se afastava, porque sabia que ali era a casa das pessoas escolhidas por Deus. Tudo isso uma metáfora bíblica. Posteriormente, essas pessoas são libertas, elas saem, o faraó se arrepende e manda seus exércitos. Elas estão entre o mar de juncos, que vai ser traduzido como Mar Vermelho, e o exército egípcio. Elas não têm saída, elas vão ser dizimadas. Mais uma vez, um anjo de Deus levanta uma coluna de fogo entre essa população e as tropas, permitindo que elas possam atravessar o leito seco do mar para escaparem desses perseguidores. Um caso bem interessante é o caso de Jacó, um dos ancestrais, um dos patriarcas do povo hebreu. Jacó, ele nasce gêmeo de Esaú. Os dois são filhos de Isaque. Isaque é filho daquele patriarca chamado Abraão. Isaque
a vida dele é poupada, porque Abraão iria sacrificar Isaque a Deus. Um anjo segura a mão de Abraão e salva Isaque. Isaque tem esses 2 filhos, e quando a parteira puxa Esaú, vem o bebê Jacó segurando no calcanhar de Esaú. E naquela época era muito importante a questão de você ter a primogenitura, você ser o primeiro, porque o primeiro herdava tudo, e Esaú era o primogênito. Mas Esaú era um caçador, tinha passado bastante tempo tentando caçar e chegou frustrado, sem nada em casa e morrendo de fome. E o irmão Jacó estava fazendo um prato muito gostoso de lentilhas com carne. Eu sei que é feio falar isso essa hora da noite para quem não jantou, mas imagine a situação: você está morrendo de fome e a pessoa está fazendo um guisado. E o Esaú quer o guisado do irmão. O irmão diz: só se você me der a sua primogenitura. Esaú não levou muito a sério e falou: a primogenitura é tua. Quando o pai Isaque estava velho, estava cego, Jacó consegue a primogenitura do seu pai e tem que fugir, porque o seu irmão iria matá-lo. Quem o guia até as terras estrangeiras é um anjo. E quando ele volta numa situação muito preocupante, porque o irmão Esaú, não havia esquecido de ter perdido a primogenitura para Jacó. Então, ele reúne um exército de 400 homens para dizimar Jacó, as suas mulheres, ele tinha 2, e os seus filhos e toda a caravana. Ele está preocupado com isso, ele atravessa a família, atravessa um rio. Primeiro ele atravessa a família e ele fica por último, para vigiar para que nada aconteça. E nisso aparece um homem, e ele luta com esse homem da noite até a manhã do dia seguinte. E esse homem, não conseguindo se desvencilhar de Jacó, diz: agora me solta que eu tenho que ir embora. Os 2 lutaram a madrugada inteira. E Jacó diz: só se você me abençoar. E ele: qual o seu nome? Jacó. A partir de hoje você será chamado de Israel, que significa, entendeu, que ele estava lutando contra um anjo de Deus que estava acompanhando o percurso dele, da família dele, para que nada de ruim acontecesse. Moisés, nós já contamos a história. Depois, quando eles se estabelecem na terra de Canaã, nós vamos ter o período dos juízes, e existe um povo chamado Midianita que invade a terra dos hebreus e pega toda a colheita, pega todos os animais, e aquilo que eles não conseguem levar, eles destroem, eles queimam. Com isso, o povo está sempre fugindo e não tem o que comer. Um anjo de Deus aparece para um jovem chamado Gideão, e esse anjo de Deus diz para esse jovem: ouvi o sofrimento do meu povo, eu quero que você lidere esse povo contra os midianitas. Ele consegue reunir 32 mil homens, e aí o próprio Deus aparece para Gideão e diz: tem muita gente, se vocês vencerem a batalha, vão dizer que foi o exército que venceu. Nós vamos fazer o seguinte: conversa com os teus soldados. Todos aqueles que estiverem temerosos, estiverem tímidos, você diz que eles podem voltar para casa. Gideão faz isso. Eram 32 mil homens, 22 mil vão embora. Gideão fica bem preocupado, porque o exército já era bem maior do que isso, o exército inimigo. 10 mil homens. Aí o Senhor diz para ele: ainda tem muita gente, leva para o rio. Aqueles que beberem sem colocarem os joelhos no chão, que se jogarem na água e beberem água como animais, você os dispensa. Aqueles que colocarem as mãos e tomarem com as mãos a água, você os coloca na linha de batalha. Sobraram 300 homens contra aproximadamente 300 mil madianitas. Para resumir a história, eles vencem a batalha porque eles pegam os madianitas de surpresa, e com isso Gideão vence. Todas essas histórias são precedidas por homens e por anjos. Não são homens perfeitos, muito ao contrário.
São homens cheios de erros, cheios de falhas, pessoas que têm atitudes imorais, violentas, mas pessoas muito honestas na sua fé. E os anjos os protegem a pedido por ordens do próprio Deus. Essa visão, ela permeia não só os povos do judaísmo, mas todos os povos da antiguidade. Mensageiros entre deuses e homens sempre existiram. E no Novo Testamento, o Novo Testamento, a própria vida de Jesus, é uma sucessão de acompanhamentos angelicais ao próprio Jesus e aos seus seguidores. Vamos rememorar rapidamente os evangelhos. O nascimento de Jesus, de uma moça, de uma jovem, muito novinha, Maria devia ter 12, 13 anos, que é a idade que as meninas eram prometidas em casamento. Essa moça nunca teve contato com seu noivo José, e aparece um anjo de nome Gabriel para ela e diz: Maria, você vai ser a mãe daquele que será o Salvador da humanidade. Depois, o mesmo anjo aparece a José e explica que o filho que Maria conceberá não é dele, José, mas é o filho do próprio Espírito do Senhor, o Espírito santificado, o Espírito Santo. E essa menina se livra de um apedrejamento por adultério, porque as leis que valem para os noivos são as mesmas leis que valem para os casais casados. Se uma noiva trai o seu marido, ela na antiguidade está sujeita à mesma lei de uma esposa que trai o seu marido, que é o apedrejamento até a morte. Um anjo livra essa mulher, essa menina, da morte por apedrejamento. Posteriormente querem a vida dessa criança. Herodes Magno, que é um rei estrangeiro nas terras israelenses, sabe que se aparecer o Messias, ele não tem legitimidade para permanecer no poder. Então ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. É um anjo que avisa José: vai para o Egito, fica lá, porque querem a vida desta criança. É um anjo que avisa Zacarias, pai de João Batista, que ele e a mulher eram idosos, a mulher era estéril, Isabel, e que ele seria pai daquele que seria o prenunciador do Messias. Zacarias não acredita e por isso é castigado pelo anjo com a mudez até que ele escreva o nome da criança após o seu nascimento, numa cerimônia chamada mitzvah, que é a apresentação da criança após 8 dias para os membros da sinagoga ou do templo de Jerusalém. Quando estava no Egito, um anjo aparece para a família e diz: vocês podem voltar, porque aquele que queria a criança morta já não vive mais. Posteriormente, Jesus, quando se batiza no Rio Jordão, é um anjo que o tenta no deserto durante 40 dias. É a figura de Satanás. Satanás, Satã, significa o inimigo. Durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo o inimigo. E depois de vencer todas as tentações, os anjos o servem. Posteriormente, quando ele já tem uma carreira pública como profeta, está em Jerusalém e sabe que a sua vida vai correr risco, que ele tinha desafiado o poderio do templo e o poderio romano, e está no Horto das Oliveiras, em lágrimas e suando sangue, que é um fenômeno quando a pessoa fica extremamente agoniada, angustiada. A pessoa, os vasos, eles começam a se romper, as glândulas sudoríparas se rompem, porque a pessoa está em ansiedade. Então ela começa a suar sangue. É um fenômeno muito conhecido por aqueles que acompanham executados à morte. A medicina tem esse estudo. Um anjo aparece no Horto das Oliveiras e consola Jesus. Após o martírio no Calvário, após todo aquele período de 3 dias,
são anjos que anunciam que Jesus, um anjo rola a pedra do sepulcro e anjos anunciam a ressurreição desse Jesus que agora vive na mente de todos nós através de todos os séculos. Como isso se encaixa nas nossas vidas? E aí vem o Espiritismo. Kardec pergunta aos espíritos: e essa crença que as pessoas têm nos anjos? E os espíritos explicam que os anjos são, na verdade, espíritos que, como nós, foram homens e mulheres que foram sendo desafiados nas suas vidas, nas diversas reencarnações, que foram superando os seus desafios morais, os seus desafios sociais, os seus desafios intelectuais, até que eles conseguissem serem espíritos superiores e, posteriormente, espíritos puros. E esses espíritos são os mensageiros de Deus, eles são os braços e a voz de Deus nas nossas vidas. E Kardec pergunta: e todos nós temos esses espíritos para nos protegerem? E os espíritos respondem: muito mais do que a gente imagina. Esses espíritos, antes que nós estivéssemos no ventre das nossas mães, antes que o gameta masculino dos nossos pais se fundisse ao gameta feminino das nossas mães e começasse a geração dos nossos corpos, esses espíritos acompanham a epopeia das nossas almas durante diversas vidas e velam por nós. Esses espíritos, eles podem nos abandonar só quando nós não damos atenção para eles, porque eles jamais forçam a sua presença, eles jamais impõem as suas ideias. Mas por que nós não os vemos? Por que nós não os ouvimos? Por que a gente não tem o WhatsApp deles para consultar quando a coisa está pegando? Um término de relacionamento, um problema no trabalho, uma situação de saúde. Por que a gente não tem o WhatsApp do nosso espírito protetor? E aí os espíritos respondem: para que nós possamos agir com a nossa inteligência e fazermos as nossas escolhas, porque Deus não violenta as nossas inteligências. Deus não ultrapassa a barreira que Ele, Deus, criou para si próprio, chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um território onde nem os anjos nem os demônios adentram. Só nós temos a competência, só nós temos a autoridade de decidir o que nós vamos fazer da nossa vida. As consequências saem da órbita da nossa autoridade. Nós somos obrigados a receber as consequências daquilo que nós fazemos, mas as decisões, nem os anjos, nem os demônios podem nos influenciar. E já que falamos de demônios, quem seriam os demônios? Porque na visão antiga, tanto anjos quanto demônios são anjos. E eles não são seres naturais, eles são seres sobrenaturais. Anjos e demônios, sacis, fadas, elfos, nenhum deles está na natureza. Todos eles estão no mundo fora da natureza, por isso são seres sobrenaturais. Os seres humanos, eles têm a condição, segundo a teologia cristã, de serem espírito, de serem alma e de serem corpo. Depois isso modifica e funde espírito e alma e do outro lado o corpo. Tanto que na visão teológica, as pessoas ressuscitam no último dia em corpo e em espírito. É isso que forma o ser. E elas serão julgadas em corpo e em espírito. Quando a gente fala de anjos, eles só são espíritos. Anjos não têm corpos, segundo a teologia. Portanto, quando fala em espírito, na Bíblia, a gente está falando de seres
que nunca foram homens, que nunca foram mulheres. Diferente no Espiritismo. Anjos e demônios são seres espirituais, são seres sobrenaturais. E, segundo livros apócrifos do próprio judaísmo, 1/3 desses anjos, liderados por um querubim, que é um dos anjos da mais alta hierarquia. Existe um livro chamado Pseudo-Dioniso Areopagita, que é calculado a sua publicação entre o século VI e o século VII, onde ele coloca as categorias de anjos. E ele distribui em 3 categorias, em 3 ordens. Na primeira ordem estão os anjos que têm acesso direto a Deus. Então nós temos os serafins, os querubins e os tronos. Depois nós temos os outros anjos, que são intermediários entre Deus e os homens. E aí nós vamos ter, eu não vou lembrar de todas as ordens, mas seriam seres intermediários, e por último a terceira ordem, onde existiriam os anjos, os arcanjos e os principados. Acima deles seriam as potestades, as virtudes e um outro que agora não lembro. Então, essas categorias, os mais próximos de Deus seriam os serafins e os querubins. E um querubim se revolta contra Deus, porque ele preferia reinar no reino inferior, inferno, do que ser submisso a Deus, segundo os apócrifos. E aí nós conhecemos com o nome de Satã ou Lúcifer. Lúcifer seria aquela luz brilhante. Mas tudo isso, gente, é mitologia. Tudo isso são histórias para entender por que o mundo tem maldade e por que existem influências negativas no mundo. Por que pessoas boas sofrem? Porque existem espíritos maus que fazem pessoas boas sofrerem. E a vida é uma eterna batalha entre espíritos bons que nos defendem e espíritos maus que querem o nosso sofrimento. E Kardec coloca, assim como nós temos espíritos protetores, nós também teremos espíritos que são destinados à nossa ruína de forma nenhuma. Os espíritos que se aproximam de nós, que ficam conosco, com o desejo de ver o nosso sofrimento, eles não têm uma tarefa dada por Deus para isso. É uma opção deles em cima da nossa invigilância. Os espíritos protetores não têm força para afastar esses espíritos que querem o nosso mal. Força eles têm, com certeza. Se eles quisessem, eles poderiam. Se eles quisessem, se eles querem e podem, por que eles não fazem? Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. A pior prisão é a prisão que você não quer sair dela, porque você não precisa de grades ou de chaves. A pior obsessão é a obsessão que você está satisfeito em ser vítima de espíritos que cobram da sua consciência culpada antigos débitos do passado. Companheiros de desequilíbrio que atiçam em nós aquilo que nós temos de mais desequilibrante, aquilo que nós temos de mais indisciplinado, aquilo que nós temos de maior vício. Então, se nós estamos satisfeitos com essas companhias, se a nossa consciência tem um remorso, e o remorso exige a figura de um algoz, se os nossos vícios exigem a figura dos companheiros de copo, dos companheiros de droga, dos companheiros de orgia, os nossos espíritos protetores não podem fazer absolutamente nada, porque estariam violando o nosso aprendizado. Nós temos que receber os resultados daquilo que fazemos, porque se Deus não é justo para as coisas ruins que nós fazemos, é porque Ele não se preocupa com as coisas boas também que nós fazemos. A justiça
para as coisas boas. O mérito, ele tem que ser acompanhado também pelas consequências daquilo que de errado nós semeamos. Quando nós estamos em desequilíbrio, quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos perdidos, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão nos leitos da solidão, as pessoas que estão nas penitenciárias, as pessoas que estão debaixo dos viadutos, elas estão desprovidas da ajuda desses espíritos superiores? Muito pelo contrário. E aí tem uma mensagem lindíssima, assinada pelos espíritos de dois santos, Santo Agostinho e São Luís, que eles dizem que quando nós estamos nesse estado, as nossas orações, saídas da profundidade dos nossos corações, varam as estrelas e encontram nesses irmãos que estão, às vezes, a anos-luz de distância, a resposta que nós precisamos. Os homens são muito mais distantes um dos outros pelos continentes do que os espíritos são separados de nós pelas galáxias. Porque o pensamento é uma rede que nos une a todos. E nós conhecemos esses espíritos protetores? Sim. Nós não lembramos, porque o nosso cérebro, ele é dessa encarnação, ele é desse corpo. Então ele tem as suas sinapses, ele tem a sua memória e o seu aprendizado. Mas uma vez que esse corpo desce ao túmulo, aí as memórias do cérebro do nosso corpo espiritual, também chamado de perispírito, elas vão retornando. Quanto mais o perispírito da pessoa é evoluído, porque o espírito que ali habita é evoluído, mais rápido essas memórias retornam. Senão elas vão retornando progressivamente. Nós encontramos esses amigos do outro lado da vida e nós os reconhecemos como um filho reconhece o seu pai, como um filho reconhece a sua mãe. E aí cada um, colhendo aquilo que plantou, vai ouvir exatamente. Para aqueles que seguiram as boas intuições, para aqueles que através da oração se fortificaram, orai e vigiai. O orar eleva os nossos espíritos. O vigiar evita que os outros que são maus tenham proximidade conosco. Para aqueles que oraram e vigiaram, esses bons espíritos nos esperam de braços abertos, nos congratulando pelas vitórias que nós conseguimos. E aí tanto o espírito de São Luís quanto de Santo Agostinho falam: e aqueles que falharam? Esses espíritos bons, esses anjos guardiões dirão para nós: eu te avisei que ali tinha um abismo e tu pulaste. Eu avisei que ali havia veneno e tu tomaste. Eu disse que ali haveria sofrimento e você abraçou aquela experiência. Agora você vai ter que retornar e começar todo o teu trabalho mais uma vez. E nós vamos retornar tantas vezes forem necessárias, mas nós nunca estaremos sozinhos. Porque aqueles que não querem retornar para refazer os seus erros, então tem que admitir a hipótese que, uma vez terminada essa vida, nós teremos um julgamento do qual não cabe apelação. Nós teremos uma pena da qual não cabe remissão. Os que admitem a reencarnação são aqueles que admitem que Deus sempre abre a porta para as pessoas que se arrependem. E no Espiritismo nós temos um chamado que é muito da responsabilidade. Não basta se arrepender. Arrepender é o primeiro passo. Mas nós temos que equilibrar o desequilíbrio que nós levamos para a sociedade. E na Terra, nós temos alguém
que possa dispensar o auxílio dos espíritos protetores? E aí esses bons espíritos nos explicam: de forma alguma. Em outros planetas, onde o espírito já é mais amadurecido, onde ele já vivenciou e venceu diversas provas, aí ele não precisa mais de professores, como um aluno que se gradua no máximo que uma escola oferece. Mas não é o caso do planeta de vocês. Porque no nosso planeta ainda somos espíritos mais próximos da nossa origem do que do nosso destino. Eu gostaria de aproveitar toda essa simbologia bíblica que eu trouxe para mostrar, que como diria Jung, é um arquétipo das sociedades. Joseph Campbell, que estudava os mitos, dizia que essas visões míticas, elas permeiam a humanidade, porque fazem parte da própria estrutura do ser humano. Vamos analisar um pouquinho melhor essa história de Jacó que luta contra Deus. Em vários momentos da nossa vida, nós nos sentimos exatamente igual a Jacó. Pessoas que não sabem o seu futuro. Pessoas que olham e veem um inimigo que é impossível de conquistar, é impossível de vencer. No caso da teologia bíblica, representado pelo irmão Esaú e 400 homens armados, que iriam assaltar as caravanas de Jacó, as duas caravanas que ele tinha. O medo que fosse passado a fio de espada toda a sua família, todos os seus servos, todos os seus amigos. Esse homem que não sabe o que vai ser do dia de amanhã dele. Um homem também que não tem terras. Um homem que é um nômade. Uma pessoa que, olhando a retaguarda das suas caravanas, é atacado no meio da noite por um desconhecido. E é obrigado a lutar pela sua sobrevivência toda a madrugada. E que é interessante, a partir do momento que ele não se deixa vencer, porque pensem, ele não está lutando contra um homem mais forte, ele está lutando contra um anjo, ele está lutando contra o sobrenatural, ele está lutando contra as forças imponderáveis. E ele não desiste. Ele não desiste nem em relação ao seu irmão, que quer a sua jugular. Ele não desiste nem em relação a Deus, que não o quer naquela terra. E por isso ele recebe a alcunha que hoje é utilizada para um país e para todos os descendentes desse patriarca. Israel, aquele que permaneceu invicto contra os homens e contra Deus. Aquele que lutou e venceu. Muitas vezes na vida, nós não temos Deus como inimigo, com certeza. Mas nós temos o nosso próprio destino. Nós temos as próprias consequências dos nossos atos. E é uma peleja que só a nossa consciência e o travesseiro conhecem. Porque, ao contrário dos espíritos puros, nós sempre temos o dedo da consciência nos acusando, dizendo: você poderia ter feito diferente, você poderia ter feito melhor, você poderia até não ter feito. E a beleza da história bíblica é que todos esses patriarcas eram pessoas fracas, moralmente fracas. Todos eles eram pessoas defeituosas. Todos eles eram pessoas que nós pensaríamos com muito cuidado em tê-los como amigos. Mas ainda assim, eram pessoas que, como seres humanos, a fé também era uma fé humana. E a fé humana pode ser honesta. E por isso os próprios anjos ficaram ao lado deles. E para aqueles que pensam que os espíritos superiores, os espíritos evoluídos, não passam por problemas, pensemos na figura de Jesus. Toda a narrativa da vida de Jesus
do nascimento, onde quando ele nasce, os anjos anunciam aos pastores o nascimento da criança que traria a salvação, aquele que seria chamado de Emanuel, Deus conosco, bem-aventurados os homens de boa vontade, ali, da manjedoura, até o túmulo com a pedra removida, com o sudário colocado, dobrado na pedra sepulcral. São anjos que acompanham a vida de um Jesus que tinha tudo, do ponto de vista espiritual. Pensemos na agonia do Getsemane. Um homem que sabe que será crucificado, sabe que a morte na cruz é a morte mais dolorosa que existe no Império Romano. E para o judaísmo, a morte mais vergonhosa, porque significa a desgraça perante os homens e a desgraça perante Deus, para um judeu ficar pendurado numa árvore, seja como crucificado, seja como enforcado. Esse homem, no seu grau de agonia, suando sangue, ele é consolado por um anjo. Então, qual de nós, sendo pecadores ou sendo santos, sendo pessoas de fé firme e inabalável, sendo pessoas fracas, como aquele pai que tem o filho que é surdo e mudo, e que diz que o demônio joga essa criança no fogo e na água, que faz com que esse menino tenha convulsões horríveis, e pede a ajuda de Jesus. E Jesus fala: tudo é possível para aquele que tem fé. E o pai responde: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Nós somos tão fracos que nós temos que orar a Deus pedindo fé, porque só a oração não é suficiente para que nós demonstremos a nossa fidelidade. Nem pessoas fracas de fé, nem espíritos puros como o Espírito de Jesus estão desamparadas desses irmãos maiores que cuidam de cada um de nós. E do ponto de vista dos espíritas, a visão do anjo da guarda, de um espírito que te acompanha desde o teu nascimento, que é responsável para que nada de mal te aconteça, que não esteja escrito na tábua do teu destino. A gente vê, por exemplo, histórias interessantíssimas de grandes médiuns espíritas que têm a influência do seu guia espiritual. Começando pelo próprio Kardec, que apesar de não ser um médium ostensivo, para fazer o trabalho de organização das mensagens, compilar essas mensagens, dar um caráter orgânico para elas e distribuir para todas as pessoas do mundo através da Revista Espírita, ele contava com a ajuda de vários espíritos, mas um em especial, chamado Espírito de Verdade, que nunca disse o seu nome, só se apresentou dessa forma: eu sou Espírito de Verdade, porque para você eu serei a verdade. E Kardec tinha uma preocupação. Ele tinha uma esposa, ele estava com problemas financeiros, ele estava trabalhando em 3 empregos. E em 3 empregos, ele ainda tinha que arranjar tempo para organizar milhares e milhares de mensagens dadas pelos Espíritos. Como ele faria isso? E a parte financeira como ficaria? A gente está na carne, a carne respira, a carne come, a carne bebe, a carne mora. E os Espíritos dizem: não se preocupe, nós te ajudaremos. Nós te ajudaremos nas coisas da carne. E aí o Espírito de Verdade explica para ele: porque amar é cuidar. Gente, quem ama, cuida. Nós temos uma imagem muito equivocada de mentor espiritual.
Isso, infelizmente, é passado muito no meio espírita, como aquele mentor que é insensível às tuas dores e chega para você e diz assim: engole o choro. Por que você está chorando? Você não vê que o outro não tem, que o outro é cego, que o outro não anda, que o outro é solitário, que o outro é desempregado, está reclamando da vida, por quê? E aí eu sempre lembro do espírito de verdade. Amar é cuidar. Quem ama, cuida. Apesar desses espíritos, às vezes, principalmente, como Emmanuel, ex-padre Manuel da Nóbrega, ou Joana de Ângeles, Juana de la Cruz, tinha sido também uma freira católica, a Joana de Ângeles com Divaldo Franco, o Emmanuel com o Chico Xavier, serem muito disciplinadores, eles nunca deixaram de cuidar dos seus amigos. E particularmente eu gosto muito da história do Divaldo, porque o Divaldo, quando ele começa a sua mediunidade, ele não tem a antena dele não tem alcance para Joana de Ângeles, que é um espírito de alta envergadura. Então Joana de Ângeles põe o espírito de um jovem pernambucano, lembrando que o Divaldo é baiano, um espírito chamado de Walter Albuquerque, um rapaz que em Recife, do começo do século XX, teve a proeza de morrer atropelado no Recife, na época que não tinham 20 carros na cidade. E o Walter Albuquerque é o amigo do Divaldo, na época do Divaldo jovem. E tem histórias curiosas, O Divaldo, ele era médium vidente. E ele tinha um problema. Vendo espíritos como vê pessoas, para quem está de fora, ele está conversando com a parede. Então, o chefe dele, na repartição pública do IPASE, que era o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia, manda o Divaldo ir a um psiquiatra famoso de Salvador. E aí o Divaldo aparece lá no psiquiatra, o psiquiatra pergunta por que ele está lá, aí o chefe, olha, o Divaldo, meu chefe acha que eu sou maluco, porque eu vejo gente que já morreu. Aí o psiquiatra olha e fala, sim, isso é muito tranquilo, é muito natural. Aqui vive vendo gente no sanatório que vê gente que já morreu. Faz o seguinte, tira o sapato, deita nessa cama, pega esse pedaço de couro aqui e segura na mão. Quando eu falar para você morder, aí você morde, tá bom? Enquanto isso eu vou pegar o equipamento. Aí o médico sai. Aí aparece o espírito do Walter e diz assim, baiano, cai fora que ele vai te dar eletrochoque. O Divaldo saiu descalço e deixou os sapatos lá. Uma outra vez ele estava no Paraná, foi dar uma palestra, ficou hospedado na casa de confrades, e os espíritos que o perturbavam fizeram um quadro de um incêndio no quarto dele. Ele pulou a janela do quarto e saiu em desabalada carreira pela cidade no meio da madrugada. Aí, quando passou o susto, ele viu que era um quadro mediúnico, ele tinha que voltar para a casa dos seus anfitriões. Imagina você sair correndo no meio da noite, pelas ruas de uma cidade que você não conhece, e você ter que voltar para a casa que te hospeda. Aparece o espírito do Walter Albuquerque de novo. Baiano, deixa que eu te conduzo. Aí levou até onde estava a casa. Aí o Divaldo, mas agora, como é que eu vou tocar a campainha essa hora da madrugada de pijama no meio da rua? Não tem problema, baiano. Sobe na árvore e da árvore você pega a janela e entra no quarto. Mas se as pessoas me verem, elas vão achar que eu sou um assaltante. Relaxa, eu fico aqui embaixo cuidando. Gente, se você não tiver uma Joana de Ângeles, se você não tiver um Emmanuel, agradece a Deus se você tiver um Walter na sua vida. Porque às vezes o Walter vai quebrar muito mais o galho para essas situações comezinhas do que um anjo, um querubim com 6 asas, todo envolvido em fogo para facilitar a tua vida. Quem ama, cuida. E nós viraremos anjos da guarda de outras pessoas? E aí os espíritos dizem, olha, para ser guardião, espírito protetor de outras pessoas, você já tem que estar num nível mais evoluído. Você já tem que ter mais quilometragem. Tem que ter passado por diversas provas e superado as dificuldades. Mas você pode ajudar espíritos
que se encontram ainda mais atrasados do que você. E os países? Os países também têm os seus espíritos protetores? As famílias, as cidades, os centros, os países, o próprio planeta tem os espíritos que protegem cada uma dessas instituições, cada um desses agrupamentos. São dezenas de pessoas, às vezes centenas de pessoas. A gente que está aqui na frente não sabe quais são os problemas que cada pessoa carrega. A gente não sabe qual a história de cada um, quais as dores de cada um. Não faço a mínima ideia. Mas eu tenho a certeza que cada um que está na minha frente, cada um que depois assiste, ou agora, ou assiste em casa, depois com calma, a palestra na internet, tem um espírito que olha por você, como um pai, como uma mãe olha por um filho. E quem tem um amigo desses, qual é o problema? Que é suficientemente grande para quebrar a nossa esperança. E se nós tivermos dificuldade? E se nós tivermos fraqueza? Façamos que nem o pai daquele menino. Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. É a nossa maneira de pedir socorro com fé. Uma ótima noite a todos. Bom feriado. Para aqueles que vão para o carnaval, né, bebam com moderação. Aliás, façam tudo com moderação. Eu adoro o Tom e Jerry, porque tinha sempre no Tom um anjinho bom e um anjinho ruim. É a grande metáfora das nossas escolhas na vida. Talvez o melhor dos anjos e o pior deles se chame nós mesmos. Uma ótima noite a todos.